Pessoal, boa noite. Tudo bem? Eu vou só aguardar aqui a Prof. Vanessa. Acho que caiu a conexão dela. Eu tinha passado ela aqui para... Estou aqui, Maggie. Boa então vou noite. te passar de novo, Vá. A gente Uhum. sabe que nós temos aí um grande número de inscritos, né, gente? Primeiro, muito felizes aí pela presença de todos. São quase 100 inscritos. E a gente tem certeza que mesmo agora começando no horário, né? A gente vai vendo que o pessoal vai entrando aí à medida em que consegue se conectando, né? Então, acho que a gente pode iniciar no horário, né? Né, Vá? Sim, acho que vamos prestigiar, né? Todos que estão aqui no horário. Conseguiu passar, Maggie? Consegui, já está contigo. Tô só... respondendo aqui o pessoal. Apareceu a tela para você, tá bem? Tá tudo ok, Vá. Uhum. Primeiro, antes de a gente começar, é óbvio que nós estamos muito felizes com a presença de todos os que estão entrando, mas eu gostaria de fazer um registro, né? Muito especial para as nossas duas colegas que estão nos prestigiando, nossa eterna chefe, a Jo, que está aqui com a gente. Um abraço muito, muito especial, Jo. E a nossa amiga do coração, nossa super parceira, que é a Profilisiane. E a Profilise. Então, todos vocês são muito especiais, mas a gente não poderia deixar de dar esse abraço para as nossas colegas aí, que a gente está com muita saudade. Ai, queridas, obrigada. Abri meu microfone rapidinho aqui. Muita saudade de vocês e é um prazer enorme estar aqui aprendendo junto com vocês mais um pouquinho. Saudades mesmo, do fundo do coração. Beijo, beijo. Nós também, Jo. Obrigada por estar aqui. Prazer tê-la conosco. Bom, então, deixa eu iniciar. Eu que coloco gravar aqui, né? Já coloquei, Vá. Já colocou? Perfeito. Já estamos gravando. Então, né, boa noite a todos e todas presentes. Como a Magda falou, é um enorme prazer tê-los conosco nesta noite, né, em que, então, temos programado, né, esse webinário, essa masterclass, né, gratuita que nós pensamos, né, para falar, então, sobre a avaliação fisioterapêutica biopsicossocial. Então, sejam todos bem-vindos, né? Gostaria só de chamar a atenção, né, que todos deixem seus microfones desligados, né, para não interromper, né, e não dificultar o áudio, tá? Nós temos programado a nossa conversa, né, em torno de 1h30, tá? E vocês, claro, né, fiquem bem à vontade, caso queiram fazer alguma colocação, né, conversar, falar sobre algo, fazer algum questionamento. A ideia é que realmente seja um momento, né, de troca, né? Nós estamos aqui trazendo um assunto que julgamos ser muito relevante na fisioterapia, mas, né, são colocações, são as nossas ideias, né? Estamos abertos para conversarmos e discutirmos. Então,
Vou me apresentar, né, caso tenha, então, alguém que não me conheça, e depois passo a palavra para as minhas colegas. Então, eu me chamo Vanessa, eu sou fisioterapeuta, graduada na UFCM Santa Maria, onde também tenho especialização, né, em reabilitação fisicomotora, e tenho mestrado, sou mestre em ciências da reabilitação. Dentro da Cíclica, né, então, que é esse projeto, né, de ensino e saúde criado com essas minhas duas grandes colegas, eu, né, sou a cíclica integrativa, como nós nos denominamos, né, porque a minha trajetória, né, dentro da fisioterapia, né, nos últimos anos, tem sido direcionada para o universo das práticas integrativas e complementares em saúde. Então, eu estou finalizando agora a minha pós-graduação em acupuntura, sendo que, então, nesses últimos anos, tenho me dedicado a conhecer esse universo das práticas integrativas, especialmente da medicina tradicional chinesa, né? E especialmente na saúde da mulher, nos diferentes ciclos da vida, né, da mulher, buscando auxiliá-la, né, e entender, né, como as práticas integrativas se agregam, e também na saúde materno-infantil. Hoje eu resido e trabalho em Canela, na Serra Gaúcha, né, atuando especificamente com as práticas integrativas nesses dois campos de atuação que eu citei. Passo então, né, para a Magda se apresentar e falar um pouquinho, né, sobre elas e as suas atuações. Boa noite, pessoal. Acho que quase todos, pelo que vi na lista, conheço, né? Mas também, dentro das nossas cíclicas aqui, eu sou a cíclica da pelve, mas todos sabem como eu gosto de uma visão bem holística da saúde, e é sempre um prazer estar falando naquilo que a gente acredita e que é tão atual dentro da físio. Eu acho que dentro das minhas graduações isso acaba também, né, se mostrando, né, da fisioterapia na biologia. Eu tenho uma especialidade na biologia, uma na fisioterapia, em saúde da mulher, mestrado, doutorado, e também agora buscando aí ampliar mais ainda meus horizontes, eu iniciei também a pós-graduação em osteopatia clínica. Então, leciono, né, na graduação, na pós-graduação, em vários aí relacionados à saúde da mulher, e também atuo profissionalmente aqui em Canoas, né, na área também de saúde da mulher. Então, vou passar para a nossa cíclica da pele, né, nossa colega Lute. Então, eu sou a cíclica da pele, meu nome é Maria Lutielli, todos me conhecem como Lute, sou fisioterapeuta, graduada pela PUC, especialista em fisioterapia dermatofuncional, tenho experiência em consultório, então a prática clínica há mais de 11, 12 anos mais ou menos, na parte de terapia manual. Agora deve fazer uns 8 anos mais ou menos na área da pele, em reabilitação, principalmente em feridas, úlceras e cicatrização. E tenho experiência também em Pilates, que foi a área que eu atuei por maior tempo até o momento. Fui professora universitária e atualmente eu sou professora voluntária lá da UFSPA, da disciplina de fisioterapia dermatofuncional, e sigo atendendo a domicílio, em consultório também. Faço parte do grupo de pesquisa, então, da parte da imunologia lá da UFSPA, onde estamos fazendo bastante pesquisas em relação a marcadores inflamatórios, os quais a gente vai trazer bastante novidade agora nos nossos cursos também em relação a esses assuntos. E faço parte da Cíclica e também tenho o projeto individual que dou alguns cursos, mas que são correlacionados também com alguns assuntos que a gente conversa aqui na Cíclica também. Sejam todos bem-vindos, aproveitem a conversa, bem à vontade se quiserem questionar, se quiserem fazer alguma colocação, estamos todos abertos, tá? É isso aí. Bom, então, dando seguimento, né, novamente peço para todos... Tu pode fechar aí também, viu, Vá? Como anfitriã, tu pode fechar o microfone, é só encontrar aí, que está aberto. Para ver quem está com o áudio aberto.
Acho que é a Paula, dá uma olhadinha. Entra ali nos participantes que a gente consegue. Estou aqui. Consegui. Isso aí. Fechou. Perfeito. Deixa eu fechar aqui, então. Bom, então, né, nós três, né, fisioterapeutas, no ano passado, então, né, criamos, né, juntas esta ideia que é a Cíclica Ensino e Saúde, né, então, retomando, né, vocês que acompanham, né, o nosso Instagram ou que já fizeram algum curso conosco ano passado, né, nós sempre reforçamos o nosso propósito, né? Então, que enquanto mulheres, né, enquanto fisioterapeutas, embora em diferentes áreas, né, como cada uma falou um pouquinho, temos, né, e tínhamos, né, essa vontade, né, de falar sobre a saúde da mulher de uma forma e olhar para a saúde da mulher de uma forma mais integrativa, né? Então, assim, nasceu a Cíclica, né, com uma proposta que busca aliar as práticas integrativas, beleza, bem-estar e funcionalidade pélvica à saúde da mulher. Hoje, né, nós não vamos falar exclusivamente sobre a mulher, exatamente a nossa ideia é falarmos sobre a fisioterapia e o universo da fisioterapia nas suas diferentes áreas de atuação, né? E também com esse olhar amplo, um pouco mais amplo para a fisioterapia, também em alguns cursos, né, nós também planejamos ter essa abordagem mais integral. Então, aqui ao lado está o calendário de cursos que nós pensamos e planejamos para esse ano. Então, todos ficam convidados, né, a estarem conosco, né, nos nossos cursos que estão programados para acontecer tanto de forma online, né, e também de forma híbrida, tá? Então, nós temos em março, né, o nosso primeiro curso, então, que vai acontecer no formato online, tá? Então, nós sempre iremos nas nossas redes sociais fazer a divulgação prévia desses cursos. Sai daí! Para que vocês sejam todos... Vou só desativar aqui o áudio. Fecha o da Tairine, eu acho que está aberto. Agora fechou. Fechou. Então, voltando. Então, ficam convidados, né, a estarem conosco, serão os cursos ao longo de 2021. Então, né, a nossa proposta hoje é falarmos sobre uma avaliação fisioterapêutica biopsicossocial, né? Como eu disse no início, a nossa conversa vai durar em torno de 1h30, 1h30 minutos. Fiquem à vontade para falarem, participarem ou questionarem quando quiserem, tá? A nossa conversa, então, hoje, né, está dividida basicamente em dois momentos, né? Então, em um primeiro momento, né, a Magda vai iniciar falando um pouco sobre quais são os diferentes modelos de avaliação existentes, né? O que os diferencia, né? O que é esse modelo biopsicossocial, que eu e a Lute vamos nos dedicar a falar um pouco mais, né? Discutindo por que a gente está falando, por que a gente está trazendo, né, esse modelo biopsicossocial para a fisioterapia, né? Qual é a importância de olharmos para esse modelo e buscarmos aplicar esse modelo na nossa prática clínica, né? O que deve conter em uma avaliação biopsicossocial, tá? E, né, vamos trazer uma ideia, né, de um guia para organizarmos a nossa avaliação fisioterapêutica neste modelo, tá? Então, é sobre mais ou menos estes aspectos que vamos trazer. Para iniciarmos, então, a nossa discussão, né, a nossa fala, nós organizamos, então, uma pergunta para fazer a vocês, que, né, será respondida, melhor dizendo, no site mente.com. Então, peço a vocês que acessem agora o site, né, digitem aí no celular de vocês ou no computador, mente.com, e coloquem lá
esse código que está aparecendo aqui, 4665519, tá? E quando vocês digitarem esse código, vai aparecer, então, uma pergunta. Você aplica o modelo biopsicossocial nas suas avaliações? Se você é estudante, né, ainda não está na prática clínica exercendo a fisioterapia, pensem nas práticas que vocês têm na faculdade, no estágio supervisionado, né? Ou se você é fisioterapeuta, então na sua prática clínica, com base no que vocês entendem por ser, né, um modelo biopsicossocial. Então, estamos considerando os conhecimentos prévios de vocês sobre o que é o modelo biopsicossocial e queremos saber se vocês aplicam isso nas avaliações fisioterapêuticas de vocês, tá? Qualquer dificuldade ou dúvida em acessar o mente.com, por favor, nos avisem. Então, vou dar aí 2 minutinhos para vocês. Eu acabei de entrar com o código e não entrou. Não sei se mais alguém teve dificuldade. Qualquer coisa a gente... Então, deixa eu entrar aqui para ver se... Eu também não consegui entrar, Gris. Não? Vê se tu habilitou. Qualquer coisa a gente coloca o código ali também. Eu vou abrir aqui a tela. Quatro, 519. Só um pouquinho. Qualquer coisa a gente deixa o mente final só. E aí tu, de repente, Isso, não... Estou abrindo aqui só para ver se houve alguma alteração. E aí a resposta é bastante simples, né, gente? Se a gente coloca sim, não, e mais ainda, não sei se será que a gente aplica, às vezes a gente até imagina que aplica, né? E pode realmente não estar aplicando. Se não der, a gente vai adiante. Deu um probleminha aqui, peraí. Vamos tentar de novo. E qual foi o problema? Bom, o código que está aparecendo talvez não seja o mesmo. Vamos só colocar aqui no bate-papo. Então, bota ali. O site, Luísa, é o mente.com, mente com i. Só digitar mente.com no Google e aí já entra. O código é 4376997. Então, tu coloca ali no chat 43... 76997. Essa musiquinha é tua, Vá? É do próprio... Do Mente. Para mim aparece um sapinho e diz que não deu tempo também, ó. Isso. Se vai aparecer aí. Vamos tocar então, que daí a gente tem o nosso mente, vamos Não ver. foi? Não foi, diz que não deu tempo para votar. Então a gente vai adiante, 6997. Então vamos adiante. Infelizmente não deu certo, mas seguimos. Então faço a pergunta, na verdade, né? Se vocês podem, por favor, responder no chat, né? Vou voltar aqui para o compartilhar tela. E passa para mim daí. Isso. Vou passar, na verdade, direto para você. Profs, é verdade, Isabela. Responde aí, então.
Será que vocês usam o modelo biopsicossocial nas avaliações de vocês? Podem colocar, vamos ser sinceros. Sim, não, não sei, Podem talvez. responder no chat. Isso. Já passei, Magda. Joia. Agora eu vou projetar a nossa tela, então. Vou ter que voltar para cá. Bom, pessoal, a nossa proposta é justamente essa, né? Como vocês viram ali, como nós comentamos, quando a gente fala em modelo biopsicossocial, a gente fica pensando, mas se existe um modelo biopsicossocial, que outros modelos, então, nós utilizamos no nosso dia a dia, que são, então, utilizados, né, pela fisioterapia? Eu listei alguns, então, né, os principais modelos de avaliação que nós temos, dentro de uma visão bem atual de modelos, para que a gente pudesse colocar aqui, né, e observar essas diferenças e realmente aquilo que nos interessa em termos de prática clínica. Então, a nossa primeira pergunta, né, é o que a gente avalia antes de falar sobre modelo? A verdade é que a gente avalia aquilo que a gente entende. Tudo aquilo que faz parte do nosso entendimento, a gente busca na nossa avaliação. E dessa forma, o que são, então, as avaliações? As avaliações são óculos que a gente coloca, são lentes que a gente coloca para tentar desvendar aquilo que a gente vê. E cada óculos diferente, né? Um mais tecnológico, um mais tradicional, um mais, um mais divertido, seja ele qual for, cada um desses óculos também nos oferece diferentes perspectivas de avaliação. E é nesse sentido que a gente coloca, então, os diferentes modelos, porque os modelos são diferentes, mas todos nós, de alguma forma, temos o mesmo objetivo. O nosso objetivo é cuidar dos pacientes e tentar buscar a melhor resolução possível dentro daquilo que a gente tem para oferecer para os pacientes. No entanto, no momento em que a gente usa modelos, né, modelos diferentes, os resultados, será que são os mesmos dentro de cada um desses modelos? É pouco provável que a gente tenha o mesmo resultado, uma vez que cada modelo pode acrescentar nesse nosso olhar sobre o paciente perspectivas diferentes. Então, nosso primeiro modelo, e classicamente o nosso modelo mais utilizado, mais conhecido, aquele que nos causa realmente assim maior, que a gente tem uma maior peculiaridade, né? A gente tem mais intimidade, é com certeza o modelo biomecânico. A gente passa aí a nossa faculdade, né, analisando vetores, verificando sobrecargas, calculando torque, e a cinésio, né, de uma forma geral aí, nos dá e nos instrumentaliza muito bem dentro do modelo biomecânico. A gente se sente muito à vontade quando, como fisioterapeuta, a gente trabalha dando ênfase justamente no movimento, né, na cinemática. No entanto, quando a gente fala que nós temos outras perspectivas, é inegável que a gente diga que o modelo biomecânico tem nos ajudado muito, ele tem explicado muito das coisas que a gente faz, mas muito do que estamos fazendo está sendo revisto através de outras lentes, através de outras perspectivas. E é nesse intuito que a gente veio com a ideia de mostrar, então, o modelo biomecânico, de uma forma geral, quando a gente pensa, né, vamos falar em homenagem a Prof. Jô, né? A gente vai pensar ali em todas as forças que atuam no ombro, nas compressões que a gente consegue ter lá num supraespinhoso. Aí a gente sabe que existe todo um processo de transmissão de forças e que muitas vezes a gente consegue entender através do movimento do paciente como a gente pode evitar, então, que ele agrave essa lesão ou que ele melhore a sua rotina de trabalho para que ele possa, então, ter um resultado melhor, uma performance melhor. No entanto, quando a gente fala do modelo biomecânico e a gente entende que todos esses vetores, eles, na verdade, são grandes vetores de transmissão de forças, a gente começa a pensar no papel importante da fáscia no processo de transmissão de força. E em todas as adaptações que a fáscia ela promove a fim de que nós possamos entender
como esse processo, né, de transmissão de forças. E aí a gente começa a entrar no primeiro modelo, fora do modelo biomecânico, que é o modelo fasciogênico, um modelo que busca visualizar, então, como a gente pode explicar a avaliação dos nossos pacientes a partir de um contexto de face. É óbvio que a nossa história com a fáscia, ela é muito recente, e é natural que muitos de nós ainda, apesar de entender o conceito de fáscia, como esse tecido de revestimento, como esse tecido que, ao mesmo tempo que separa estruturas, mantém elas aderidas, mantém elas, então, permanecendo, então, numa função, a mobilidade, a restrição de uma acaba gerando uma restrição de outra estrutura, mas se a gente pensar que o nosso primeiro atlas de anatomia de fáscia, né, ele surgiu em 2014, que as ideias de fáscia, elas têm ganhado mais peso neste século, inclusive, a gente começa a entender por que o modelo fasciogênico, ele é um modelo que ainda precisa ser muito investigado, e é justamente isso que se tem feito, né? São muitos os trabalhos mostrando o papel da fáscia na transmissão, né, de forças, e mais ainda na gênese de vários problemas que a gente encontra nos nossos pacientes. Quando a gente pensa lá, né, nos trilhos anatômicos, no Myers, né, que ainda assim fala sobre essa transmissão de tensão através de uma cadeia, a gente sabe que tensões em uma determinada região do corpo, elas podem levar a modificações que são locais, mas essas tensões, elas podem, inclusive, estar repercutindo à distância. E não apenas superficialmente, mas também em camadas profundas. Tá? E quando a gente fala em camadas profundas, a gente vai da superfície até camadas mais profundas, a gente está pensando epiderme, derme, músculo, víscera e todos esses revestimentos, né? A gente tem a face superficial, a face profunda, a face epimisal, as fáscias viscerais, e a gente entende como esse modelo muitas vezes tem explicado vários problemas que esses nossos pacientes encontram e que a gente vê que não são explicados puramente pelo modelo biomecânico. É claro que quando a gente observa isso, né, uma vez que as pessoas são diferentes e a gente tem uma série de vetores diferentes também atuando em cada uma delas, a transmissão de forças já é bem delimitado dentro da literatura que a transmissão de forças ela não é linear, ela não obedece um padrão linear. E nem sempre os desfechos que aquela determinada situação provoca, eles são previsíveis. Apesar disso, o modelo biomecânico, esse modelo de previsibilidade que nós temos a partir do modelo biomecânico, ele já nos ajudou em vários desfechos. Mas o fato das pessoas serem diferentes e terem situações pessoais diferentes, ambientes diferentes, faz com que a gente comece a entender que existe um modelo que é um modelo de complexidade. O modelo biomecânico nos ajuda, mas a gente também precisa pensar nesse modelo fasciogênico. No entanto, quando a gente fala desse modelo fasciogênico, inclusive a gente falou agora dos trilhos anatômicos e dessas cadeias lesionais que podem estar envolvidas, né, através dessa conexão, dessa passagem de tensão pelas fáscias, a gente até explica parcialmente parte do nosso modelo osteopático, que se baseia nessas cadeias lesionais. Mas se a gente vai observar ali, por exemplo, uma cadeia muito conhecida na osteopatia, que é como pode o fígado dar dor no ombro? Voltamos aí ao ombro, né, Jô? A gente sabe, então, que existe uma inervação que vai, então, lá no diafragma, que é a inervação do nervo frênico. O nervo frênico ele é formado pelas raízes cervicais de C3, C4 e C5. A gente tem um compartilhamento das raízes, então, de C5 com o plexo braquial, e muitas vezes, então, a gente vai ver que uma rede de tensões, mas não só de tensões, porque um fígado que tem uma perda de mobilidade, ele vai, então, poder provocar uma projeção do corpo à frente pela restrição de mobilidade, e isso gerar um encurtamento na cadeia anterior.
mas nós também temos uma relação neurogênica, um compartilhamento de raízes. Não é simplesmente um encurtamento desse ligamento que vai provocar essa dor no ombro, muitas vezes, mas também um modelo que envolve a inervação, o compartilhamento de raízes. E aí a gente passa para um modelo neurogênico. Dentro do modelo neurogênico, a gente começa a ter outras perspectivas. Por quê? Porque nós não temos apenas uma inervação somática, aquela inervação em que cada nível vertebral vai para um determinado músculo, vai inervar a pele, vai inervar o osso. A gente também pensa que nesse modelo neurogênico, nós temos que ver a relação entre o sistema somatosensorial, esse sistema voluntário, com o nosso sistema nervoso autônomo. E aí a gente vê que em diferentes andares vertebrais, a gente também vai ter uma conexão visceral importante. E quando a gente fala nessa conexão visceral, todas as restrições de mobilidade, mas mais do que isso, todos esses estressores, tudo aquilo que pode causar um dano, então, à víscera, pode estar levando uma aferência lá para o nosso sistema nervoso, que pode, muitas vezes, estar sendo mal interpretada. Então, o sistema neurogênico nos ajuda, né, o modelo neurogênico nos ajuda a compreender um outro conjunto de coisas, que também pode estar conectado, né, com o sistema biomecânico, né, com o sistema, então, que nós vimos aí, o sistema fasciogênico, e ele vai complementar também esse diagnóstico. E aqui a gente vê, então, que de cada andar vertebral, a gente tem, na verdade, não apenas uma inervação, que é uma inervação, né, sensorial da pele, né, dos ossos, do músculo, dos vasos e também das vísceras, que a gente chama, né, a pele, os dermátomos, os músculos miótomos, do osso, o esclerótomo, nos vasos, então, os angiótomos e, por fim, os viscerótomos. A gente sabe que os dermátomos, eles existem, então, acompanhando o que a gente chama na embriologia de somitos, a somitogênese. Cada andar vertebral, a gente vai ter, então, a projeção de um dermátomo, que ela é correspondente àquele andar vertebral. E, muitas vezes, a sensibilidade ou as próprias alterações de pele, né, são extremamente importantes para a gente verificar nesse modelo. E a gente sabe que os miótomos, no entanto, não acompanham a somitogênese, eles acompanham a fáscia profunda que revestem os músculos. Então, vejam que, de novo, nós estamos aí somando modelos. E quando a gente fala, então, em dermátomos, né, e miótomos, aqui eu deixo um novo exemplo. Quando a gente falou lá do frênico e falou em relação ao fígado e a esse possível encurtamento de mobilidade, por exemplo, aqui do ligamento falciforme, levando ao encurtamento da cadeia anterior, a gente também sabe que o frênico é o músculo responsável pela respiração, pelo diafragma. E aí nós vemos a intensa relação que o diafragma tem, não só com a bainha do pericárdio, tá? E também com o plexo braquial, mas a gente sabe que a saída do plexo braquial, vejam vocês aqui, ó, entre o músculo escaleno anterior e médio, também é a saída do nervo frênico. Compressões na abertura torácica superior também podem levar, por exemplo, por uma musculatura como essa, sintomas de desfiladeiro, se a gente tiver um padrão respiratório alterado. Um paciente que é extremamente ansioso, né, um paciente depressivo, um paciente que se encontra numa situação, então, né, cuja condição física, né, mental, social, no conceito de saúde, pode estar, então, relacionada. Então, vocês vejam que esses modelos também envolvem o modelo respiratório. Mas mais do que isso, o modelo circulatório respiratório, e aí eu trouxe essa imagem muito bonita, mostrando ali os vasos, né, colocados ali, imersos, embebidos dentro da camada da fáscia, mostra que esse modelo dos fluidos, ele inclui também o sistema facial.
e que qualquer tensão na fáscia, seja ela de qualquer natureza, provocada por qualquer tipo de estressor que a gente vai ver, ela pode sim afetar o sistema de fluidos. Se a gente pensar que o sistema de fluidos está diretamente relacionado com a vascularização e com a nutrição dos tecidos, o sistema circulatório respiratório, ele é um sistema que também dentro desses modelos nos traz informações. Aqui eu coloquei uma imagem mostrando os diversos gradientes de pressão que são obtidos, então, através desse modelo de fluidos. Vocês vejam que toda vez que o diafragma, ele, nesse sistema de êmbolo, né, toda vez que o diafragma desce e sobe durante a inspiração e a expiração, provocando esse sistema de êmbolo, a gente trabalha um gradiente de pressão que auxilia, então, o retorno venoso, que auxilia a drenagem linfática. Vejam que a gente tem esse sistema de pressão negativa, né, que vai sendo gerado, então, a própria respiração é um dos fatores importantíssimos no modelo circulatório respiratório. E nós temos ainda, então, a ajuda desse sistema, né, através do nosso sistema muscular também no retorno venoso, mas a própria pulsação arterial é um componente importante do retorno venoso. Se a gente tem um tecido que tem uma restrição de mobilidade, que tem aderências, que tem, então, fibroses, eu também tenho uma diminuição do retorno, né, em função de ter uma redução também no fluxo arterial. Então, vejam que é um modelo bastante complexo que se envolve também no modelo fasciogênico e que envolve a questão respiratória. Vamos lembrar sempre que a questão respiratória está muito envolvida com o bem-estar do indivíduo, não apenas com situações que são físicas, uma asma, uma bronquite, uma doença respiratória. O modelo respiratório, uma frequência respiratória e cardíaca aumentada, ela tem a ver também com fatores pessoais, né? Ansiedades, depressão, o estado mental, psíquico que o paciente se encontra por ocasião de uma lesão, de dor, né? Seja o que a gente considerar. E aí, dentro desse modelo, inclusive, se preconiza, né? Então, o treino da respiração lenta e profunda, justamente para diminuir a acidose respiratória, porque essa acidose respiratória, ela tem uma influência direta sobre a ativação autônoma, e mais especificamente ainda, sobre a atuação do sistema nervoso simpático. Quando a gente pensa lá, que a gente viu no modelo neurogênico, que o sistema nervoso autônomo está diretamente relacionado a todas as nossas vísceras, e o sistema nervoso simpático é o nosso sistema de luta e fuga, a gente começa a perceber que as situações que envolvem estresse vão ativar, então, o sistema nervoso simpático. E a respiração, ela tem uma influência direta sobre, então, a ativação autonômica do nosso organismo. Inclusive, se preconiza a atuação sobre vários diafragmas, né? Dentro da escola osteopática, dos 5 diafragmas, não apenas o diafragma torácico, e aqui eu não podia fugir das nossas raízes, né? Mas a repercussão disso, o tratamento, então, do diafragma pélvico, das fáscias que envolvem as pleuras, do assoalho, e, da boca ali nos músculos supraioideus e na tenda do cerebelo. Então, é um modelo que realmente fala muito sobre toda a distribuição de tensões e como a gente pode trabalhar isso através também de um modelo respiratório. E vocês vejam, então, que unindo, né, um modelo neurológico, um modelo respiratório, um modelo circulatório, um modelo fasciogênico, a gente, então, acaba trazendo aqui um novo exemplo, como uma relação que eu dei lá do frênico, por exemplo, uma relação do estômago. A gente sabe que lá na inervação autônoma, a região de T5 a T9 faz a inervação do estômago, tá? Se a gente for palpar a coluna na região de T5 a T9, o esclerótomo, a vértebra, ela em geral está sensibilizada, ela está mais dolorosa em pacientes que têm dor de estômago.
Mas como eu posso fazer a diferença se esse esclerótomo está sensível porque ele tem problemas, né, estomacais, se ele tem uma úlcera, se ele tem azia, se ele tem refluxo gastroesofágico, que já gera ansiedade, inclusive, de um problema da coluna torácica. A gente precisa pensar que nesse modelo a gente precisa incluir as vísceras, uma vez que a região então do estômago e todas as enzimas e tudo que cerca o processo de digestão, ele também é afetado por diversos estressores. Quando a gente pensa nisso e nesses estressores que são psicossociais e não apenas físicos, não apenas a alimentação, a gente começa a mergulhar em um modelo biopsicossocial. E aí nós começamos a entender a importância da gente colocar o modelo biopsicossocial, porque ele, na verdade, pode abrigar muitos modelos. E aí nós agregamos o modelo biopsicossocial dentro dos estressores, muitas coisas que podem estar presentes, então, nesse nosso indivíduo, que são origens, de vários, de causas estressoras. A própria imunidade do indivíduo, que lhe é própria e que pode estar alterada, inclusive na presença de estressores, mas a presença de metais pesados, amálgamas, metais de forma geral no corpo, como piercings, placas de metal, as tatuagens, que podem ou não, né, também ser um dos componentes que está enchendo esse copo aí de estressores, né? O estresse emocional, as cicatrizes, que vão também limitar e dar aderências aí dentro do modelo fasciogênico também. E esses estressores emocionais e mecânicos compõem, então, o nosso modelo biopsicossocial, em que diversas tensões de diversas origens, elas vão, então, atuando sobre o sistema nervoso simpático, fazer uma ativação do miofibroblasto, que é uma diferenciação do fibroblasto, que todos nós conhecemos, que é responsável pelo nosso processo cicatricial e pelas nossas cicatrizes, de uma forma geral, no corpo, os nossos processos de reparação tecidual. E isso se dá através da secreção, então, do TGF-beta, que vai levar, então, à expressão desse miofibroblasto. À medida em que nós temos uma respiração alterada, uma respiração ansiosa, nós também temos uma ativação simpática, aumentando a frequência cardíaca, respiratória, uma acidose respiratória. Isso acaba gerando um aumento da viscosidade dos tecidos. A viscosidade dos tecidos, elas alteram o modelo circulatório e, consequentemente, a nutrição dos tecidos. E as tensões também alteram a percepção que nós temos, né? As aferências que nós temos, seja ela de pele, de outros tecidos e de vísceras, através do sistema neurogênico. A viscosidade, de uma forma geral, o que nós conhecemos como físio, ela pode ser melhorada de várias formas, né? Seja pelo toque, pela respiração, pelo calor, mas vocês vejam a importância de se colocar no modelo biopsicossocial, porque a gente consegue, na verdade, abrigar muitos sistemas dentro desse modelo biopsicossocial. E mais do que isso, sistemas interagem entre si, e existe um fluxo de energia entre sistemas. E aí, quando nós falamos no corpo humano dentro de um modelo de complexidade, aí nós conseguimos entender o grande papel que o modelo biopsicossocial ele oferece à medida em que nós não temos apenas informações do indivíduo, né? Informações físicas, mas informações do ambiente, informações também emocionais. É claro que dentro desse modelo de complexidade, a gente sabe que é isso que nós temos preconizado dentro da fisioterapia. O modelo da CIF, da classificação, então, internacional de funcionalidade de incapacidades, em que a gente não apenas trata estruturas, mas a gente também é responsável por avaliar as limitações, né, que foram decorrentes dessa deficiência, mas também, as restrições da participação social desses indivíduos.
Então, a CIF como modelo, ela nos orienta e é o que hoje em dia o nosso conselho e, na verdade, a fisioterapia no mundo preconiza dentro do diagnóstico fisioterapêutico, do nosso diagnóstico cinético funcional, que a gente utilize, então, a CIF. A CIF, de uma forma geral, ela não vai trabalhar apenas a estrutura e função. Dentro dos aspectos biopsicossociais, e aí nós podemos pensar aqui dentro que nós podemos colocar tantos modelos, o biomecânico, o faciogênico, né, o circulatório, ela também vai ver quais são as atividades, quais são as limitações de atividade ou as capacidades que o indivíduo tem, e também daquilo que ele se restringe de participar em função dessa deficiência ou daquilo que ele é capaz de participar a partir das atividades que ele ainda consegue. Vejam que esses fatores aqui, gente, é que pesam muito no nosso diagnóstico, porque pela primeira vez a gente também, né, não digo pela primeira vez, mas ao levar em consideração os fatores ambientais, que a gente tanto fala na nossa história social do paciente, a gente vai começar a introduzir temas importantes como facilitadores e barreiras. E os fatores pessoais são aqueles facilitadores e barreiras do próprio indivíduo. Nesse contexto, a gente tem aqui, então, dentro desse artigo que nós trouxemos para vocês aqui de Farias, a definição, então, de cada um desses componentes. A Vanessa vai falar um pouquinho mais para vocês também sobre a CIF, dentro desse contexto biopsicossocial, mas o importante aqui é a gente se dar conta, então, que nós temos um instrumento. Esse instrumento, inclusive, nós temos um aplicativo, a gente já falou em outros encontros, né, do Crefito 4, lá o Crefito Mobile, que nos consegue dar todos os códigos, inclusive, para que a gente possa traduzir melhor um diagnóstico cinético funcional. Dessa forma, eu quis só trazer um pequeno arranjo de como é possível, muitas vezes, a gente colocar essas palavras dentro de uma pequena caixa em que a gente vai compor um diagnóstico cinético funcional pensando em características biopsicossociais. E aí a gente vai poder trabalhar com a Vanessa e com a Lute o que a gente tem pesquisado, o que tem sido fonte aí da nossa inspiração em buscar conhecimento. Que perguntas, então, eu posso me cercar dentro da minha avaliação que vão fazer sentido para que eu possa preencher, por exemplo, uma situação como essa? Então, vocês vejam que quando a gente recebe a CID, quando a gente recebe o Código Internacional de Doença, e a gente tem lá, eu vou usar um exemplo da pélvica, onde é o meu chão, mas eu poderia colocar aqui para qualquer situação. Vejam que quando eu falo que um paciente chega com incontinência urinária, o meu diagnóstico fisioterapêutico não é incontinência urinária. A gente trabalha lá na disciplina, fraqueza, trabalha hiperatividade, mas a CIF também tem preconizado que a gente utilize o termo, ao invés, né, de déficit, que a gente usa muito, o termo deficiência. Então, qual é a classificação internacional que ele tem? Esse paciente tem uma deficiência do sistema de continência urinária. E dentro dessa deficiência eu posso graduar, tudo isso tem números, mas vejam que de uma forma simples eu posso compor um diagnóstico biopsicossocial dessa forma, ou ele é leve, ou ele é moderado, ou ele é grave, e é óbvio que entre o leve, o moderado e o grave também pesam os fatores pessoais, uma vez que o valor que esse indivíduo dá, mesmo que seja uma deficiência pequena, mas o valor que ele dá para essa deficiência também pesa no nosso diagnóstico. Então, eu coloquei aqui algumas formas da gente usar os qualificadores de participação em atividade, como um exemplo, né? Por exemplo, eu faço a minha entrevista e vejo que a paciente realiza o autocuidado sem ajuda, ela não tem restrições de mobilidade, mas como, né, um qualificador de desempenho, ela não consegue chegar a tempo no banheiro, por exemplo, para micção. É um fator de desempenho. Ela não viaja mais porque ela tem medo do escape, tem medo do cheiro. É uma restrição social. Dentro dos fatores ambientais que eu listo nessa minha entrevista, eu vou pensar nos qualificadores que são barreiras e dificuldades. O que é uma barreira, o que dificulta e o que facilita esse processo. Então,
dificulta. O banheiro fica longe. E aí a gente tem que pensar em como colocar essas questões dentro da nossa avaliação. No entanto, o que facilita muito, a família é muito compreensiva. E ela também tem plano de saúde. São facilitadores importantes quando eu penso na minha avaliação, né? Agora, quando eu penso nos fatores pessoais, eu também tenho que pensar em barreiras e facilitadores do próprio sujeito. Bom, essa paciente é fumante, é uma barreira, porque a gente sabe de todas as alterações que o fumo causa dentro do sistema de continência. Ela tem um histórico de incontinência, de prolapso, dentro da família. Ela não dorme nem se alimenta bem, e eu tenho que pensar dentro desse contexto biopsicossocial, dentro dos pilares de saúde. Então, pessoal, a ideia que eu trouxe aqui para vocês nesse primeiro momento é de que forma nós podemos, então, colocar o modelo biopsicossocial dentro da nossa rotina de atendimento, tá? E agora, para que a gente possa, então, se instrumentalizar, colocar na nossa caixa de ferramentas, o que a gente pode, então, perguntar para esses pacientes, né? De modo, tá? E aí os artigos que nós temos, de modo que a gente possa compor melhor essa avaliação. E agora eu vou passar para a Vanessa para ela conversar um pouquinho mais com você sobre isso. Deixa eu trocar aqui, lá. Participantes. Se tu quiseres tu mesma passar, Magui, o slide? Posso passar, tem problema? Vou passando. Sem problema. Então, né, Magda, obrigada, Magda. A Magda já abriu a porta, né, falando, então, sobre a avaliação fisioterapêutica biopsicossocial, trazendo esse exemplo, né, que eu acho que traz uma clareza maior de como olhar, né, para estes componentes e categorias que a CIF nos traz, né? E, então, dando continuidade, eu e a Lute vamos abrir mais dessa porta, trazendo um pouco melhor, então, sobre o que compõe, ou como organizarmos melhor essa avaliação no modelo biopsicossocial. Então, né, acho que a primeira pergunta que nós devemos nos fazer, né, é por que, né? Por que construir uma avaliação baseada no modelo biopsicossocial na fisioterapia, né? Por que a gente está falando tanto disso, né? Nas nossas falas, nos outros cursos, por que a gente está aqui batendo, né, nessa avaliação no modelo biopsicossocial? Pode passar, Mari. Para isso, né, eu trouxe aqui algumas palavras de duas pesquisadoras, professoras, né, da PUC do Paraná, né, elas escreveram uma fala delas num editorial, né, que elas escreveram para a revista Fisioterapia em Movimento, discutindo, trazendo um pouco, né, sobre o olhar, né, da fisioterapia dentro, né, do modelo biopsicossocial, né? Então, eu vou ler um pouquinho das palavras delas, né, falando sobre isso. Nós sabemos, né, que a fisioterapia, ela foi criada, ela nasceu, né, dentro de um modelo de saúde biomédico, né? Um modelo curativista, hospitalocêntrico, e que a gente sabe que esse modelo, embora, né, as diretrizes curriculares nacionais, né, que vem ao longo do tempo promovendo, então, mudanças nesse currículo, adequando esse currículo para a formação de fisioterapeutas generalistas, com um olhar mais amplo. Nós sabemos que esse modelo, né, então, biomédico, né, que tem como premissas o dualismo, né, ou seja, essa divisão entre corpo e mente, e tem como premissa ainda o reducionismo, né, que olha para o indivíduo e o divide em partes, né, segmentando o paciente, o cliente, na avaliação, na terapêutica, né?
nós sabemos que esse modelo ele ainda existe, né, na fisioterapia, né? Então, na nossa prática, ele ainda é um modelo muito forte, né? Nos últimos 50 anos, né, então, como as autoras descrevem, né, percebeu-se a necessidade de complementar esse modelo. Complementar, né, no sentido de olhar, né, então, além da doença, além dos sintomas, dos sinais, né, além do problema, né, em si, e extrapolar, então, a fisioterapia, a prática, o olhar fisioterapêutico, né, para um modelo mais amplo. Então, né, o modelo biopsicossocial, né, que realmente, como a Magda nos trouxe, é um modelo que nos traz esse olhar mais ampliado, entendendo, né, que os aspectos sociais, emocionais, estão envolvidos, né, nessa condição de saúde, são influenciados por essa condição de doença ou disfunção que o indivíduo apresente, né? O modelo biomédico, ele não a gente não pode fazer totalmente uma crítica, né, a ele, porque nós sabemos que a partir desse modelo, então, foi estabelecida, como a Magda falou, né, a classificação internacional de doenças, né, então, a CID que existe hoje, ela existe a partir desse modelo biomédico, né, e ela é importante, criando essa linguagem comum dentro da área da saúde, né, mas, claro, a partir, especialmente da década de 80, né, a Organização Mundial da Saúde começa a trazer, né, a necessidade de olharmos, então, para a saúde de uma forma mais ampla. E aí, a partir da década de 80, especialmente em 2001, né, ela traz a classificação, então, de funcionalidade, incapacidade, né, estabelecendo e divulgando, entendendo, né, e colocando que os sistemas de saúde, né, passassem, então, a incorporar a CIF dentro da sua prática. Também, né, então, nos cursos de formação, então, na academia, na pesquisa e na prática clínica, né? Pode passar, Maggie. Nesse sentido, né, o nosso conselho, então, Conselho Federal, né, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, buscando, então, também, né, reforçar a importância da CIF e consolidar a CIF, né, na prática clínica dos fisioterapeutas, publicou em 2009, né, esta resolução que dispõe sobre a adoção da CIF, então, na nossa prática fisioterapêutica, né? Claro, presente e que ela fosse implementada tanto na pesquisa, na academia e, né, entendendo, né, que ela passa a ser uma competência dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, desde 2009, né, nós temos essa resolução publicada e desde 2009, olha quantos anos já fazem, né, o COFITO vem reforçando, né, a importância dos fisioterapeutas terem domínio e compreensão da CIF, então, olhando, entendendo que esse modelo biopsicossocial, ele precisa, né, ser implementado na nossa prática, ele precisa fazer parte do nosso olhar, da nossa atenção fisioterapêutica. Pode passar. Nesse, né, sentido, então, desde 2009, especialmente nos últimos anos, né, o COFITO vem fazendo cursos, formações, né, na CIF, tá, de forma gratuita. Então, geralmente, né, essas formações, elas são mensais, elas são publicadas, são abertas as inscrições no site do COFITO. São vagas limitadas, que geralmente se encerram de forma muito rápida, né? É sempre... É só fechar aqui o... Tentar fechar o áudio de alguém que está com o áudio aberto. A Maggie, eu acho que tem que fechar, né? Então, né, o COFITO tem feito esses cursos, essas formações, né,
E isso nos mostra o quanto, então, é importante que a gente faça, que a gente esteja, então, apto, né, a conseguir aplicar a CIF e aplicar esse modelo, então, biopsicossocial na nossa prática. Os cursos de graduação também têm incluído a CIF, né, em diferentes disciplinas, que de diversos lados estamos sendo cercados, né, para que realmente a CIF passe a ser uma prática, fazer parte da nossa prática. No Sistema Único de Saúde, isso já acontece de uma forma mais, né, mais presente, né? Ainda a gente vê nas nossas práticas de consultório, ambulatoriais, então, ainda não sendo, né, algo tão presente dentro da prática dos fisioterapeutas. Os terapeutas ocupacionais têm isso muito mais já forte, né, esse domínio da CIF e a aplicação do que nós. Pode passar, Maggie. Então, né, trazendo novamente um pouco da fala, né, dessas pesquisadoras da PUC Paraná, né, nessa discussão, nessa fala que elas trazem sobre o olhar biopsicossocial na fisioterapia, então elas ressaltam, né, o que nós estamos aqui trazendo, que a avaliação, ela é um momento, né, ela é um locus privilegiado do fisioterapeuta, né, dentro da nossa rotina clínica. Dentro da avaliação, né, nós temos, então, como parte inicial dela, a anamnese, né, o interrogatório, em que é, né, um campo aberto, como as autoras trazem, né, no qual nós, então, buscamos registrar, né, toda a percepção que o paciente tem da sua condição de saúde, né? E esse momento, então, de fala, de troca, de ouvir, né, é um momento extremamente rico, né, de informações que vão nortear, né, a nossa organização terapêutica, né, esse desfecho clínico, então. A partir dessas informações, então, coletadas na anamnese, né, nesse momento, então, inicial da nossa avaliação fisioterapêutica, nós vamos conseguir identificar, né, componentes e categorias da CIF que foram trazidos pela MAG, né, que têm o potencial, então, de expressar a funcionalidade do indivíduo. Talvez, né, não necessariamente a gente vá aplicar, então, não estou falando que a gente precise aplicar necessariamente a CIF, mas a partir da anamnese, a partir dessa coleta de dados, né, olhando nestas categorias, tendo um olhar sobre as categorias que a CIF traz, a gente vai conseguir entender melhor essa funcionalidade, traçar metas conjuntas, que é um ponto muito importante, né, reforçando, entendendo a autonomia do paciente, né, e ele entendendo a sua corresponsabilidade nesse processo de reabilitação, de cuidado, né, fisioterapêutico, né? E esse olhar, então, biopsicossocial, né, desde, então, já fazendo parte da avaliação fisioterapêutica, ele privilegia e deve privilegiar a saúde vivida, né? A saúde aqui é o ponto de partida. O nosso olhar dentro da avaliação no modelo biopsicossocial tem a saúde como ponto de partida, e não o problema, e não a doença, né? Então, é já um momento para a gente já pensar lá na nossa prática clínica, né? Como está sendo, né? Como a gente está conduzindo a nossa avaliação, né? Todos nós. A gente está olhando, tendo como ponto de partida a saúde, né? Ou a gente ainda está muito preso àquele modelo biomédico em que a gente fica preso ao problema, né? Aos sintomas, né? Aos aspectos negativos, tá? Pensando nisso, então, né, nós, aqui, então, só, né, reforçando, a Maggie já falou, então, a gente vai olhar, né, aplicando esse modelo biopsicossocial, olhando, então, para estes aspectos que envolvem, né, essas categorias, então, que estão na CIF. Deixa eu passar.
Bom, então, o que deve conter, né, uma avaliação baseada no modelo biopsicossocial, tá? Então, o que é necessário? Quando a gente, então, pensa, né, na palavra biopsicossocial, pode passar, o que vem, né, à nossa mente? Então, vamos lá. Bio, né, representa, se a gente for olhar, a vida, né? Mas quando a gente vê essa palavra, nos vem à mente, tá? Acredito que vem à mente de vocês o corpo humano, né? A gente pensa no corpo, nas suas estruturas anatômicas, nas funções de todos esses órgãos, tecidos, sistemas, né? Então, geralmente é o que vem à nossa mente, assim, em primeiro momento. Quando a gente pensa em psico, né, ouve, né, parte, essas letras, essa palavra, nos vem à mente, num primeiro momento, aspectos emocionais, emoções, tristeza, raiva, estresse, né? Geralmente o que vem à nossa mente. E social, quando a gente ouve essa palavra, geralmente pensamos nas relações, no convívio com outras pessoas, seja familiar, amigos, no ambiente social, né? Então, geralmente, quando a gente pensa nessas palavras isoladas, é isso que vem à nossa mente. E isso não está errado, isso está dentro do biopsicossocial, né? Mas vamos ver que vai até além disso, né? Vamos um pouco mais além desses aspectos que foram colocados. Então, nós vamos tentar ampliar um pouquinho isso, direcionando, então, a que perguntas, né, são necessárias, então, que a gente faça nossa avaliação para contemplar esse biopsicossocial de uma forma realmente adequada e completa e complexa, né? Pode passar, só aí retomei o que já foi colocado. Bom, então, para isso, né, norteando uma avaliação fisioterapêutica no modelo biopsicossocial, nós trazemos a vocês, né, um exemplo, um guia, tá, baseado em um estudo, né, que foi publicado em 2017 na revista Fisioterapia e Movimento, tá? Então, esse artigo, né, ele traz uma adaptação, tá, transcultural, né, para a língua portuguesa, tá, de um instrumento, né, internacional, um instrumento que estava na língua inglesa, tá, que esse instrumento, ele tem como foco, né, a avaliação de dor, tá, em pacientes com cervicalgia e lombalgia. Então, avaliação de dor cervical e lombar. Nós sabemos, né, que nós temos, então, dentro da fisioterapia diferentes áreas, tá? Claro que aqui a gente não consegue trazer, a gente está trazendo uma ideia ampla, que pode caber a todas as áreas, né? Então, embora esse instrumento que a gente vai usar como guia, ele foi aplicado para uma população específica de pacientes com, né, dor cervical e dor lombar, nós conseguimos sim também adaptar esse instrumento para as nossas áreas específicas. Se vocês atuam na cardiorrespiro, na traumato, na neuro, na onco, na pélvica, na dermato, vocês vão ver que a gente consegue transpor isso para as nossas sub-áreas. Então, esse instrumento, né, ele foi feito, então, essa adaptação transcultural, tá? O artigo, né, os autores descrevem todas as etapas, tá, que foram realizadas, que são exigidas para uma adaptação transcultural do instrumento, né? E esse instrumento, então, ele está organizado, né, na verdade, esse método SEBS, né, que é esse instrumento, ele está organizado em 4, né, dimensões, em 4 partes, que contemplam esse modelo biopsicossocial, nesse caso, para avaliação da dor, tá? Então, né, os autores, eles, porque, né, eles reforçam, esse é o primeiro instrumento até então, né, é o primeiro instrumento que nós temos em língua portuguesa, validado, né, que faz, então, essa avaliação num modelo biopsicossocial aplicado à fisioterapia, tá? Nós não temos outros instrumentos
validados para a língua portuguesa com um olhar biopsicossocial. Nós sabemos, né, que quando a gente fala de dor crônica, né, que pacientes com dor crônica são muitos os pacientes que chegam hoje a nós, mesmo nas diferentes subáreas, né, de atuação da fisioterapia. Nós sabemos o quanto os componentes sociais, emocionais, eles estão envolvidos, né, no agravamento dessa condição, né, dessa percepção de dor, né. Então, já é muito estabelecido dentro da traumato, né, a ortopedia, o quanto esses componentes precisam ser olhados, precisam ser avaliados, precisam ser trabalhados, né, com um paciente com dor crônica, tá? Então, esse instrumento que nós vamos trazer agora, ele é um instrumento de fácil aplicação na prática clínica, que apresenta algumas questões, são questões abertas, que buscam abordar a experiência do paciente dentro do modelo biopsicossocial, tá? Que vão servir para nortear a nossa anamnese, o nosso interrogatório, então, dentro da avaliação fisioterapêutica. Pode passar. Então, esse instrumento, como eu falei, né, ele está dividido nessas, né, 3: somática, psicológica e social, sendo que a dimensão psicológica, ela ainda foi dividida, né, em 3 outras partes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, né, vamos pensar que nós estamos iniciando a nossa avaliação fisioterapêutica no modelo biopsicossocial, tá? Não necessariamente a dimensão somática precisa estar em primeiro lugar, mas geralmente ela é colocada, ou ela é colocada, é questionada, né, inicialmente. E aí eu coloquei aqui uma imagem, né, do fisioterapeuta quando vai, então, iniciar a sua avaliação, né, e vai abordar a dimensão somática, né, ele está tranquilo, com as pernas para cima, porque vamos pensar que aqui o fisioterapeuta está no seu chão, né, pensando no que está muito fortemente colocado dentro da nossa formação, né, e do nosso diagnóstico cinético, funcional, né, avaliar a dimensão somática é algo que está muito fácil, né, está mais tranquilo para nós, fisioterapeutas, né. Então, o que seria essa dimensão somática? Então, a avaliação do aspecto físico, né, então, avaliar o aspecto corporal. Então, aqui entra, se a gente for olhar lá para a CIF, aquela categoria da CIF, que é funções e estruturas do corpo, né? Que aqui, claro, vão ser, então, direcionadas para cada uma das áreas específicas da fisioterapia. A gente sabe que lá numa avaliação cardiorrespiratória, a gente tem uma série de elementos que precisam ser avaliados do ponto de vista físico, né? Na neuro, existem elementos específicos, aspectos específicos que precisam ser avaliados. O mesmo cabe lá para traumato, o mesmo cabe para dermato, né? Então, a dimensão somática, né, ela vai contemplar, a gente compreender inicialmente quais são as queixas, o que traz aquele paciente, aquele indivíduo a nós, né? Quais são esses sintomas, esses sinais que ele apresenta, organizar isso no tempo, espaço, frequência, né? Avaliar, aplicar, né, testes específicos, então entrando já na parte de palpação, né? Fazer inicialmente a inspeção, que a gente sabe que ela já começa quando o paciente chega, né? Quando ele está, então, falando, expondo, né, sobre a sua condição, fazer, então, os testes que sejam aplicados dentro da palpação e a avaliação dos exames complementares. Aqui as perguntas que estão ali listadas, tá? São todas bem direcionadas para uma avaliação somática de um paciente com dor, como eu falei, porque o instrumento é direcionado a isso, né? E ele coloca ali os exames específicos, mas seriam os exames complementares, tá? Então, aqui a gente tem um guia, né, do que, de como devemos ou o que devemos contemplar em uma avaliação somática, que aqui está simplificada. A gente sabe, como eu falei, vai muito além disso, né?
Bom, então, se avaliar a dimensão somática, né? Lá, então, a parte bio, dentro do biopsicossocial, podemos dizer que aqui está tranquilo para o fisioterapeuta, né? Dentro da nossa formação e conhecimentos técnicos, né? Científicos. E aí entramos, então, na segunda dimensão dentro desse guia que o SEBS traz, que é a dimensão psicológica. Dentro da dimensão psicológica, inicialmente, né, os autores trazem a avaliação da cognição. Então, avaliar aspectos cognitivos e dividem isso em expectativas, num primeiro momento, como o paciente pensa sobre as suas queixas, problema, né, ou condição de saúde, e as ideias, né, sobre a influência que ele mesmo tem sobre as suas queixas. Então, vejam que quando a gente entra nesse aspecto, o fisioterapeuta já muda um pouco o seu semblante, né? Porque até que ponto, então, quanto a gente está trazendo, questionando, colocando essa avaliação cognitiva dentro das nossas avaliações, né? Então, façam vocês aí as suas autocríticas. Iniciando lá com expectativas, né? Então, ele tem várias perguntas dentro desse primeiro item. Nós até, entre nós, né, conversando, questionamos se essa pergunta, o que você espera de mim, eu fazer essa pergunta ao meu paciente, estaria no primeiro momento, né? Talvez a gente primeiro entenderia, né, ouviria mais ele, né, de quais são as expectativas que ele tem, né, a respeito, enfim, como ele compreende os seus sintomas, para depois identificar as expectativas que ele tem da fisioterapia ou de mim, enquanto profissional que estou ali auxiliando, né, nesse processo, né, terapêutico, tá? Então, dentro desse primeiro item, né, a gente sabe que essas expectativas que o paciente traz, elas são muito influenciadas pelas experiências prévias que ele tem, né? Então, muitas vezes, esse paciente vem já de outras experiências dentro da própria fisioterapia, com outros profissionais, com outros colegas, né? Muitas vezes ele vem com crenças limitantes, né? Que são trazidas pelo que é colocado na linguagem, enfim, comum, ou crenças limitantes estabelecidas por condutas ou falas não tão adequadas de outros profissionais dentro da equipe, né, multiprofissional. Dentro também, né, dessas expectativas, e quando a gente questiona o paciente qual a opinião dele a respeito dos seus sintomas, se ele tem alguma explicação para os seus sintomas, né, se ele pensa sobre o que seriam esses sintomas, a gente está dando para ele, né, autonomia, né, de colocar o que ele pensa, né, de se colocar, né, frente e à frente da sua condição, e a gente já usa, né, já pode utilizar-se desse momento da avaliação em que ele está trazendo o que ele entende por ser a sua condição ou como ela se coloca, né, ele já começarmos a utilizarmos isso também para educar o paciente, né, para fazer a educação em saúde, tá? Pensando sobre as queixas, né, os autores aqui colocam algumas perguntas, né, como ele se sente com relação aos seus sintomas, o que ele pensa no momento que eles surgem, né, em que a gente já utiliza esse momento da avaliação para mostrar para o paciente, né, a importância dele relacionar-se com o seu problema, dele ver o problema que está, né, apresentando-se no momento como uma ferramenta de mudança, né? E ainda dentro dessa avaliação dos aspectos cognitivos, então, né, quando a gente tem essas perguntas colocadas aí sobre a autoeficácia, né, a gente já também estabelecer com o paciente a autorresponsabilidade ou corresponsabilidade no seu processo de cuidado, né? Então, enquanto ele se percebe o quanto ele, né, influencia a sua própria condição, ele entender que ele é parte fundamental e participante desse processo de sucesso terapêutico que a gente espera alcançar, né? Então, ele já se colocar como protagonista e nós, né, reforçarmos que ele é protagonista
do seu sucesso terapêutico, tá? Então, né, utilizem esses questionamentos já para olhar para as avaliações de vocês e ir fazendo esse exercício. A Lute, então, vai dar continuidade agora falando sobre mais uma dessas dimensões, né, desses aspectos. Tá, então vamos lá. Bom, eu vou seguir então na parte psicológica, vou conversar um pouquinho com você sobre a emoção, lembrando que esse instrumento, então, ele foi aplicado em pacientes com dor crônica, né, tanto na região da cervical quanto da coluna lombar, poderia ser pontos focados ou em ambos os locais, tá? Mas lembrando que esse instrumento, ele pode ser utilizado para qualquer outro aspecto de dor, né, enfim, a gente pode tentar adaptar, mas é um instrumento validado para dor crônica, tá? Então, só para a gente esclarecer, ficou claro, a Vá explicou muito bem, mas só para vocês entenderem que esse instrumento é validado para isso, certo? Então, o aspecto de emoção, às vezes a gente se questiona, né? Será que a gente questiona, a gente deve questionar, fisioterapeutas, devemos questionar o paciente em relação a emoções? Cabe a nós, isso é papel do psicólogo, até que ponto a gente deve questionar, isso a gente vai invadir o lado profissional de um psicólogo, né? Então, a gente tem formação para isso, é isso que fica, às vezes, os anseios, né, e os receios nossos como fisioterapeuta. Se a gente se sente preparado para fazer esses questionamentos, às vezes a gente vai questionar algumas coisas e vai desencadear um leque enorme de emoções no paciente. Será que a gente sabe como lidar com essas emoções desse paciente, né? Um choro que ele não vai conseguir controlar, emoções que ele vai lembrar de situações. Então, nesse caso desse documento, desse instrumento, como ele lida com dores crônicas, né? São pacientes que sofrem muito. Eu vou trazer um pouquinho para o meu lado da dermato. Então, aqueles pacientes que têm feridas crônicas, né? Feridas úlceras vasculares que não fecham, né? Há anos, que podem evoluir para uma amputação, por exemplo, eu tenho que questionar, é minha obrigação como fisioterapeuta, até para eu poder fazer uma evolução do meu tratamento, questionar, sim, as emoções, saber quais são os fatores limitantes desse paciente em relação à emoção. Mas, ao mesmo tempo, é difícil, é uma linha muito tênue eu ter noção do qual é o momento adequado, como é a maneira adequada de eu poder fazer esse questionamento, né? Então, nesse instrumento, ele tem as sugestões, né, as perguntas que foram validadas para o português, né, para esse instrumento, e acredito que sim, nós fisioterapeutas, nós devemos sim fazer esses questionamentos, anotarmos, fazermos essa evolução, né, desses questionamentos como um documento, e no decorrer do tratamento, se for pacientes de situações crônicas, a gente ir questionando novamente, vendo se esses apontes, enfim, essas anotações tiveram evoluções para melhor ou piora, né? Então, aqui tem os questionamentos que são feitos: você se considera deprimido, você se considera ansioso? Não quer dizer que eu vou dar o diagnóstico para esse meu paciente de depressão ou de ansiedade, se ele se sente assim, se ele se considera assim, e o que isso pode afetar no meu dia a dia como tratamento para esse paciente, né? O que eu posso trazer de benefício como fisioterapeuta. Então, assim, sim, nós temos disciplinas na nossa formação acadêmica que envolvem a psicologia da saúde, e a gente tem o domínio, assim, de uma forma adequada a como abordar. Talvez algumas pessoas não se sintam tão preparadas para isso, mas cabe nós, sim, a lidarmos com indivíduos humanos, né, sabermos lidar com as emoções. Então, acho que é de extrema importância. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma de achar que isso, não é para o psicólogo. Sim, o tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim, é para o psicólogo, é para o psiquiatra, sim, mas nós precisamos entender as emoções dos nossos pacientes para a gente poder tratá-los. Pode passar, por favor. Bom, ainda nas emoções, né, tem vários relatos que a gente ouve dos nossos pacientes, aqui eu trouxe alguns. Na dermato, eu ouço muito assim, quando é paciente cirúrgico, né, de cirurgia plástica: depois de 10 anos que eu fiz essa cirurgia, agora sim vou poder usar meu biquíni e mostrar a barriga, né? Às vezes, para aquela pessoa, aquela ptose, aquela pele, né, aquela
aquele abdômen um pouco levemente flácido, às vezes nem é demais, já não impedia que essa pessoa pudesse se despir, pudesse deixar seu corpo de fora, né? Então a gente não pode julgar, a gente tem que entender o quanto era uma barreira, né, psicológica, emotiva, no caso das emoções, né, uma barreira emotiva para essa paciente e tentar entender o quanto isso impedia ela no seu dia a dia, ou está impedindo, né, no caso se não fez a cirurgia, e o que cabe a mim, fisioterapeuta, que eu posso ajudar. Outra situação, fazia dias que estou com coceira na pele, né? Normalmente a pele é o nosso espelho, né, das emoções. Quando a gente está muito nervoso, a gente está muito ansioso, a nossa imunidade baixa, a gente acaba tendo alergias, a gente acaba tendo, às vezes, com disfunções hormonais, acaba tendo acne um pouco a mais. Enfim, a nossa pele fala muito, né, das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Outra frase, amanhã tenho uma entrevista de emprego, mas não sei se está relacionada. Acordei hoje com muita dor nas costas, né? Será que está relacionado, né? Para nós é tão óbvio, nós fisioterapeutas, mas para o paciente não é. Então, a gente tem que ver até que ponto essas emoções realmente estão influenciando o nosso paciente e o que cabe a nós, o que a gente pode fazer por esse paciente avaliar e transcrever, né? É muito importante a gente documentar isso. Por favor, pode passar. Bom, outra parte do instrumento é a parte do comportamento, né? Então, ele pergunta como que tu lidar com os teus sintomas, as limitações de atividades, a evitação e falando sobre as queixas. Teve um estudo feito, que foi um trabalho de conclusão lá na Universidade de Brasília, o qual a estudante, ela pegou 63 fisioterapeutas formados pela Universidade de Brasília, e ela fez uma entrevista perguntando sobre a aplicação do instrumento biopsicossocial, se eles tinham conhecimento do que era uma avaliação biopsicossocial e se eles utilizavam esse instrumento, né? Só que dos 63 participantes que ela convidou, apenas 10 fizeram essa entrevista, né? E dos 10, eles relataram algumas coisas que foram interessantes e dentro dos relatos ela conseguiu trazer pesquisas de outros pesquisadores internacionais. No caso, ela trouxe um relato de um pesquisador italiano, onde ele disse que os fisioterapeutas, na pesquisa dele, né, desse pesquisador italiano, que os fisioterapeutas acreditavam que os pacientes que iam tratar dores crônicas, eles procuravam o fisioterapeuta pensava isso, que o paciente te procurava para receber a terapia manual, e não para ser estressado verbalmente, com perguntas sobre o que ele estava sentindo, quais eram os seus problemas. Então, isso criou um paradigma para o fisioterapeuta, né, no caso dos que foram pesquisados, eles tinham certeza, enfim, eles pensavam que o paciente queria o seu tratamento. O tratamento era a execução da tarefa, e não questionamentos extras, não execuções extras. Então, nós, fisioterapeutas, já criamos essa barreira, já temos esse paradigma de que a gente não tem que entender todo o fator biopsicossocial, a gente tem que executar, entender a fisiologia, a anatomia, a biomecânica e executar a nossa tarefa meio que como um robô, né? E, na verdade, não, a gente tem que entender todo um comportamento, todo um fator para a gente poder entender o humano, né? Aquele ser que está ali. Eu acho que esse é o grande diferencial e que a nossa profissão está evoluindo. Pode passar, por favor. Bom, e outra dimensão é a dimensão social. O quanto, né, que atrapalha a vida desse paciente, essa dor crônica, o quanto que influencia, né, as relações sociais desse paciente. E ainda nesse estudo que eu falei para vocês, desse trabalho de conclusão da Universidade de Brasília, ela trouxe um estudo de outro, que foi um escritor grego, onde ele relatava que os pacientes usavam a dor para ter a atenção da família, com o fim de obter benefícios secundários. E quantas vezes nós, no consultório, na clínica, enfim, em estágio, enfim, em todas as nossas participações profissionais, né, a gente já observou isso, que alguns pacientes, eles aumentam, às vezes, não que a gente esteja menosprezando os nossos pacientes, mas muitas
nossa, às vezes do familiar, enfim, né? Então, a gente tem que ter uma balança, né? Um filtro, digamos assim, para a gente poder entender melhor se realmente aquela dor é real, né? Se aquele paciente realmente está em sofrimento, o quanto aquilo afeta realmente ele e o quanto realmente, às vezes, pode não ser e ele está querendo criar um ciclo vicioso para ele poder ter uma atenção maior, né? Quantas vezes, se a gente parar para pensar aqui, quem já tem uma experiência profissional vai lembrar de algum paciente, né? A gente pode abrir um lequezinho bem grande aqui na cabeça, lembrando de pacientes que dependem da gente, que querem estar com a gente porque tem um carinho, tem uma atenção, né? Então, a dimensão social, ela é de extrema importância. A gente entender quando que as pessoas ao redor entenderam que essa pessoa estava com essa dor ou com essa situação, o que elas perceberam de diferente, né? Então, tem os questionamentos, o que a pessoa precisa se adaptar no trabalho, no lazer, né, em relação a esses sintomas. Então, a gente vai fazer esses questionamentos e tentar analisar o que para nós, fisioterapeutas, a gente consegue auxiliar e melhorar no nosso tratamento com as respostas dessas perguntas. Não quer dizer que a gente vai tratar a parte psicológica desse paciente. A gente vai tratar o físico, mas a gente tem que entender todo o contexto para ver o que cabe a nós. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Ai. Bom, então a gente precisa pensar... Opa, volta. Aí. A gente precisa pensar, então, em uma abordagem neurocientífica moderna, usando as propostas abrangentes de reabilitação, que incluem educação em neurociência da dor, treinamento orientado à cognição e treinamento de controle motor. A gente tem que ter o conhecimento técnico para reabilitar um paciente com dor crônica, principalmente, mas a gente não pode esquecer e deixar de lado o fator biopsicossocial. Por favor, pode passar. Bom, e nesse estudo que eu falei para vocês, nesse trabalho de conclusão, a aluna trouxe um autor que ele trazia um pensamento, né, onde os fisioterapeutas eles enxergavam a avaliação biopsicossocial como um processo interativo, que evoluía através das sessões, mas não fizeram menção ao uso de questionário. Então, não, é bem assim, eu bato um papo com os meus pacientes, eles vão me dizendo, eu vou entendendo, eles vão me contando, daqui lá pela 10ª sessão ele me conta que talvez ele vai ser pai, que não sei o quê, e eu vou tentando sacar aos pouquinhos como é que é meu paciente. Mas, na verdade, não, a gente tem que ter um documento, a gente tem que registrar, porque é importante, porque daqui a pouco a gente atende tantos pacientes contam tantas coisas para nós, que às vezes a gente esquece, né? E é bom a gente rever, a gente reler, porque é de extrema importância quando a gente está para atender um paciente, a gente focar naquela situação, naquele paciente, dar atenção, a energia para aquele paciente, né? Então, assim, eu trago essa frase aqui que foi analisada, né, nessa pesquisa, para a gente tentar evoluir, para a gente tentar crescer. A gente já está crescendo, a nossa profissão, eu acho que ela está numa constante evolução bem legal, assim, a gente está tentando sair da caixinha e tentar crescer cada vez mais. E aqui eu trago um pensamento, nós trazemos a cíclica, né, da gente tentar trazer essa avaliação biopsicossocial para que a gente possa colocar ela no nosso dia a dia e que a gente sim documente ela e que ela fique documentada com instrumentos de qualidade. Eu acho que isso é importante. É isso aí. Muito obrigada. Bom, quer falar? Pode falar. Bom, obrigada, Lute, também. Então, né, pessoal, o que a gente trouxe agora na nossa fala, né, complementando ou indo, na verdade, na mesma direção das categorias, dos componentes que a CIF, né, traz, esse modelo, né, desse instrumento que foi validado para a língua portuguesa, que embora as perguntas sejam algumas mais focadas em dor, é um guia olhando, né, dentro desse aspecto biopsicossocial que nós podemos utilizar, sim, na construção das nossas avaliações, né, para, então, aplicarmos melhor o modelo biopsicossocial na nossa
prática fisioterapêutica. Então, a gente colocou aqui uma pergunta, né? Agora, né, com base no que vocês ouviram, né, e entenderam e compreenderam melhor esse modelo biopsicossocial, nós questionamos vocês sobre, então, qual ou quais dimensões vocês, então, entendem que estão contempladas nas avaliações de vocês, né? Pensando que nós citamos aqui, então, com base nesse instrumento, a dimensão somática, psicológica e social. Coloquei novamente o mente, confiram se vocês conseguem acessar, senão vamos fazer também via... Agora sim, está abrindo já. Está abrindo, então acessem lá mente.com, vai solicitar de vocês esse código e vocês terão, então, algumas opções ali, né, para colocarem, né? Se vocês estão aplicando na avaliação de vocês as 3 dimensões, ou apenas uma, ou apenas 2. Então, vejam as opções e marquem aí que vocês acharem que está de acordo com o que vocês estão fazendo. Agora a gente dá uns minutinhos para o pessoal. Um minutinho para vocês rápido, colocarem. Bem rápido, com o código entra ligeirinho, né? A verdade é, para colocar enquanto o pessoal tá anotando ali, gente, a ideia da gente falar sobre essa avaliação biopsicossocial hoje, complementando só, ratificando, né, o que a Vanessa comentou e a Lute, a verdade é que não existem instrumentos, né, praticamente instrumentos que a gente consiga montar uma avaliação biopsicossocial. Essa era uma das coisas que a gente tinha vontade. Eu comentei com as gurias um tempo atrás, eu disse, eu queria tanto ter um modelo de avaliação biopsicossocial, porque esses modelos, né, a gente tem muita carência desses modelos. E encontramos, então, esse documento validado, como a gente disse, né, para cervical, para lombar, mas que pode ser como nós temos adaptado. Então, eu acho que é muito válido vocês, então, abrirem esse artigo. Eu vou novamente colocar ele na tela, acho que todos já copiaram, né? Mas eu vou colocar para que vocês possam retirar a referência, e aí vocês possam fazer uma leitura, e de que perguntas vocês extrairiam desse questionário e que fazem e que estão, então, coerentes com a prática clínica de vocês. Então, eu vou só repassar rapidamente ali para a página onde consta a referência, para que vocês possam fazer uma foto, um print, e aí vocês possam baixar esse instrumento, ler ele com calma. Posso interromper um pouquinho? Pode, claro, Lute. Desculpa, a gente pode mandar, eu me comprometo de mandar ali pelo e-mail do Simpla em anexo. Ótimo, melhor ainda. Tá ótimo. Então, já estamos aí com a nossa, com a nossa proposta. A gente envia o original para vocês, e aí com essa leitura, né, Lute, a gente consegue, dentro da nossa prática clínica, ver o que está mais adaptado, mais coerente com os nossos pacientes. Mas é uma ideia inicial, né, gente? Para que a gente possa pensar juntos, né? Não sei se a Vá já montou o mente. Temos aqui o sim, está aberto aqui. É que a minha tela não está compartilhada, né? Mas eu vou tirar. Quer que eu tire aqui e tu projete? Pode ser, para a gente poder visualizar todos, né? Temos que passar aqui vou te passar aí como anfitriã, daí tu consegue compartilhar para o pessoal dar uma olhada. Perfeito. Então, né, olhando aqui, acho que apareceu para vocês. Tá quase. Foi. Então, tivemos 21 aqui, né, participantes dentro da respondendo a pergunta, e vemos que quase um empate, né, entre a maioria, na verdade, ficou um pouco dividido, né, mas a gente tem um número máximo que respondeu, que inclui, né, na sua avaliação as três categorias. Depois, somática e social, né, psico e social. Então, o que a gente vê, né? Acho que a nossa ideia é que a gente
todos vocês, né, que estão aqui conosco, e todos nós, na verdade, né, a gente está sempre num evoluir contínuo, né, na nossa prática, em que a gente está sempre olhando para as nossas avaliações, sempre alterando algo, melhorando, ou buscando, né, torná-la mais completa no sentido de realmente aplicar esse modelo biopsicossocial, né, até mesmo na forma como questionamos muitas vezes, né, então é muito nesse sentido também, né, de olharmos e retomarmos as nossas avaliações. E que bom, então, né, que muitos falaram que estão conseguindo aplicar nas suas avaliações essas três dimensões, né? Pode voltar para mim, Bá? E vou. Vou só... Tá, ainda não. Foi. Aqui. Na verdade, eu vou só voltar aqui para a nossa página, que eu acho que é o nosso slide final, né? A gente só colocou ali agradecer, na verdade, a presença de vocês aqui, para, na verdade, compartilhar um pouco, né, das coisas que a gente tem lido e do que nós temos discutido, inclusive, entre nós, daquilo que a gente considera importante no entendimento aí dos nossos pacientes, né? E trazer a ideia de um instrumento que vocês possam utilizar, que vocês possam se basear, né? Para poder adaptar a avaliação de vocês a essa avaliação biopsicossocial. Só gostaria de complementar que isso não exclui nada do que a gente sempre fala, e quando eu falo isso, eu digo que uma escuta acolhedora, né? Que um ambiente acolhedor, que a gente trabalhar pessoalmente para que a gente também seja uma pessoa melhor para atender os nossos pacientes, e isso faz parte de um conceito biopsicossocial. Não basta apenas a gente ter um bom questionário, a gente precisa também trabalhar o indivíduo, né? Como a Vá gosta de dizer também, a consciência plena, né? A presença da gente dentro do consultório, não é pedir só que o paciente esteja presente no atendimento, a gente também precisa estar presente, precisa estar conectado com o paciente, tudo aquilo que a gente trabalha nos conceitos que a gente acredita na cíclica, né? E que nós estamos aprendendo também, né? Tentando cada dia melhorar um pouco os nossos atendimentos para partir para uma visão biopsicossocial mais plena, né? Então, de minha parte, eu gostaria de agradecer esse tempo de escuta de vocês e por ter compartilhado as ideias conosco. Vou deixar com as gurias e depois, se alguém quiser também falar alguma coisa, compartilhar alguma vivência. Esse olhar, né, essa aplicação do modelo, né, biopsicossocial na nossa avaliação fisioterapêutica e na nossa né, execução, né, de tratamento, né, na verdade, ela reforça exatamente essa abordagem centrada no paciente, né, que tanto tem sido falada, né, essa comunicação terapeuta-paciente, né, uma comunicação, como a Magda falou, né, que seja uma comunicação de escuta, né, de empatia, né, então tudo, aplicar esse modelo vai nesse sentido, né, que é a fisioterapia que nós acreditamos, né, e nós estarmos aqui compartilhando um pouco de como a gente olha para isso, que a gente entende, né, que seja como a fisioterapia também está caminhando e deve continuar caminhando, entendendo que, né, juntos, pensando juntos, discutindo de forma cooperativa, né, nós crescemos mais enquanto profissionais, enquanto categoria profissional, né, e consequentemente, claro, os nossos pacientes, né, também, né, se beneficiam disso, né. Então, deixar aberto também, se vocês querem, podem abrir as suas câmeras para a gente também agora, na sequência, fazer uma foto, né? Lute só. Falar. Lute, Posso? Claro, a gente estava te esperando. Isso aí. Não, primeiro eu queria dizer que é muito legal
ver, assim, as mensagens. Eu sou toda chorona, já tô toda emocionada aqui, com uma saudade enorme de ler os nomezinhos ali. Ai, a Paulinha ali, ó. Então, assim, de ver todo mundo ler, assim, não sei, a gente fica mais carente agora nessa pandemia, então dá muita saudade. É muito legal de ver vocês e nos prestigiando. A gente fica muito feliz de coração de vocês todos estarem aqui. A gente faz tudo com muito amor, muito carinho. Sempre a gente conversa muito, pensa no que vocês querem ouvir, no que vocês estão precisando ouvir, no que a gente queria mostrar de diferente, assim, o que a gente tem a acrescentar, né, pela físio, enfim, e que fazer profissionais melhores, né, que audácia, né, mas é um pouco disso, assim, A né, gente está tentando, na verdade. de fazer a diferença. Então, eu acho que isso que é muito legal, assim, dá muito orgulho, é uma palavra meio forte, mas é um orgulho bom, assim, dá muito orgulho de ver vocês estarem aqui interessados em ouvir o que a gente tem a falar. Então, só agradecer, muito obrigada mesmo, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. A gente sempre está à disposição do que vocês precisarem nos perguntar, nos questionar, ou, enfim, quiserem acrescentar ao nosso conhecimento, contem sempre conosco, que a gente está sempre aberto a discussões, conversas, anseios, enfim, e tudo. Muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Vamos tirar uma fotinha toda turma? Sim, nós temos duas telas. Não, tem 3 telas, eu acho. Não, 2, Tá, tem uma surpresa e tem a fotinho, então gente, vamos bater uma fotinho dessa tela e depois a gente quer uma surpresinha aí rapidinho. Para quem ficou até agora, todos abram suas câmeras. Por favor. Tô dormindo. A Lute que está batendo aí, né, Lute? Tem 2 telas? Isso, tem mais uma tela. Tem mais uma tela. Tá, e como é que eu faço para ir para outra agora? Tem uma setinha do lado ali, uma setinha do lado. Isso. Agora sim, vai lá de novo. 2, 3 e foi. Oi, gente, muito obrigada. Deixa eu só salvar para ter certeza que a pessoa aqui não é muito ágil. A Dani disse que não tá com câmera, mas tem foto ali, tá certo, Dani. Tá, só um pouquinho, só um minutinho, vamos de novo. Deixa eu só João, recebendo um carinho. Que legal, gente. Muito, muito bom. A gente fica muito feliz mesmo em ver todos vocês. Muito bom vê-los. Ver nossos alunos, né? Muito legal. Então, como a gente falou, temos uma surpresa para quem ficou até agora, que é um sorteio, né? Sorteio de uma bolsa, uma vaga para o nosso curso que vai acontecer em março, que é um curso online, né? Sobre climatério e menopausa. Então, vamos lá, eu vou pegamos os nomes, né, de vocês, todos que se inscreveram lá no Simpla, e eu vou colocar aqui no sorteador. Vamos ver o que vai acontecer. Dessa vez eu vou ganhar, diz a Roche. Eu achei que a Liz ia abrir o microfone e ia dizer, Lisiane Secchini. Ela sempre é pronta. Ela não está aparecendo, mas vamos lá. O número sorteado foi o número 62. Eu vou conferir. Bom, pela inscrição aí. Vamos ver se está presente o 62. 62, Luísa Rodrigues. Está aí? A Luísa? Vocês viram, a gente vai ver quem tá, né, na verdade, porque, pessoal, a gente sempre abre a sala para 100. Presente para os presentes. Né? A gente abre a sala para 100, tem 100 inscrições, acaba esgotando, mas vocês sabem que a gente está nesse online forte agora, a gente esquece que, né, da programação sempre tem, né? Então, vamos fazer com quem está presente aqui. Vou sortear um novo número, né? Não tá. Não tá, vamos lá, de novo. Vou sortear agora o número 49. Vamos ver quem é 49. Kathleen Rosa. A Kathleen, eu não vi a Kathleen, deixa eu ver. Também não vi.
Não, não Tudo tá. torcendo para as pessoas não tá, né? Então, vou de novo, mais um sorteio. A Mayra ali, querida. 4. Vai Larissa ser Brum. agora. Larissa Brum. Larissa Brum. Sim, a gente está com metade do nosso público aí. Não, Também não. também. Não, vai até sair. Vai A gente dava, na verdade, com 94 inscritos, né? Ainda disse para as gurias, ó, sempre calculem de 30% a 50%. 57. Larissa Ramos Pagani. Eu vi que ela estava aí. A Larissa está aqui. A Larissa está aqui no cantinho da tela, já vi. Larissa Larissa Pagani, Isso abre aí. a tela, Larissa. Então, você Bem, estará conosco em março no nosso curso Climatério e Menopausa. Legal. Então tá, pessoal. Sei que todos vocês até passamos aí do tempo, né? De novo, agradecer a presença de todos. E que bom que a gente pode usar esse tempo para conversar sobre a nossa nova velha fisioterapia. Mas eu acho que a busca por esse instrumento foi o que nos motivou a estar aqui hoje. Tá, gente? Um super beijo para todos. Vou botar um coraçãozinho aqui para vocês, ó. Se alguém quiser falar, fiquem bem à vontade, tá? Isso. A gente já passou do horário. Mas... Microfone aberto. Então, a Paulinha, tu tá com teu bebê aí? eu ia dizer para ela mostrar a baby. Tá dormindo. Linda, criança linda. Tá bem linda, no escurinho ali, a gente tá pequena. vendo, ó, com o nenenzinho de colo ali nos acompanhando, né? Que amor. Tá joia. Meus queridos, sim. Uma boa noite, então, né? Foi um grande prazer. Muito obrigada por estarem conosco. E a gente vai mandar os certificados, daí assim que a gente produzir ali pelo Simpla, a gente já encaminha para vocês. Então, com a certificação, no fim a gente acabou quase 2 horas, a gente vai colocar de 2 horas ali a certificação para vocês e mandar por e-mail, tá, pessoal? Agradeço muito, super beijo. Vou desligar as câmeras agora, os holofotes. Beijo! Beijo, amiga! Beijo! Saudade.